Senhor presidente, deputadas e deputados desta casa, público das galerias, que vieram aqui nesta tarde de hoje, de uma forma bastante disciplinada, tranquila, mas com muita disposição para lutarem contra o PL 899. Projeto este que nós também vamos votar contrariamente. E esperamos, nessa noite, derrubar esse projeto em benefício de milhares de trabalhadores e trabalhadoras que estão aguardando já há tanto tempo a justa reparação pelos seus esforços, pelo seu trabalho, pelas tarefas realizadas ao longo de anos, ao longo de décadas, muitas vezes. E esse é o mínimo de compensação, através desses precatórios, que o governo do Estado pode fazê-lo. De modo que o calote não é bem-vindo, o calote é uma irregularidade, o calote não é um comportamento normal. E a gente apela aqui para que todas as deputadas e deputados desta casa também tenham essa sensibilidade e possam compartilhar desta mesma ideia e votar não ao PL 899. Mas, senhor presidente, hoje as CPIs estão caminhando para o fim. As CPIs que estão instaladas nesta casa, já algumas, como é o caso da CPI da FURP, que eu participei, estou ainda participando há mais de 6 meses. Amanhã, certamente, deveremos encerrar esta CPI, importantíssima, que levantou, que desnudou, na verdade, a importância da Fundação para o Remédio Popular, para toda a população do Estado de São Paulo, mas em especial a população de baixa renda, a população que usa o sistema público de saúde. E nós estamos lá tentando construir um relatório que seja o mais próximo daquilo que nós levantamos, daquilo que nós investigamos, daquilo que nós ouvimos, das oitivas, dos documentos recebidos, das visitas realizadas, para dizer ao governo do Estado que a FURP é uma empresa pública importante, a principal empresa pública produtora de medicamentos do país, não é do Estado de São Paulo, é do país, que produz medicamentos que são negligenciados, que produz medicamentos que não são produzidos por laboratórios privados e que fazem com que esse medicamento chegue a baixo custo para as prefeituras, para a Secretaria Estadual de Saúde, para as prefeituras municipais, os postos, as unidades básicas. Acontece que esta empresa, deputado Barros Munhoz, criada em 1968, que passou a funcionar em 1974, portanto, uma empresa com um histórico de serviços prestados para este Estado, de uma produção impecável de medicamentos, porque produzir medicamento não é produzir vassoura, produzir medicamento tem que ter todas as condições ideais, desde o ar-condicionado, que tem que ser perfeito, passando pelos equipamentos, passando pelo sistema de higiene, passando pela capacitação dos seus trabalhadores. E a FURP vinha prestando esse trabalho com muita maestria, com muita competência. Até que em 2010... o governo resolve montar uma outra fábrica de medicamento lá em Américo Brasiliense. E assim o fez. E a partir dali, a FURP começou a ser deficitária. Entre 2010 e 2012, a FURP teve que tirar do seu caixa uma parte da sua receita para pagar a construção desta obra que foi realizada, porque o governador Alckmin, na época, queria fazê-lo em Américo Brasiliense, dizendo que iria gerar mais de 1.000 empregos. Os empregos não foram gerados. E a FURP deixou de produzir aquilo que ela poderia produzir, porque eles tiraram uma parte do medicamento que era feito em Guarulhos e passaram para ser feito e produzido, deputado Aprígio, em Américo Brasiliense. Entre esses medicamentos, um dos mais lucrativos da FURP, que era o Captopril, um medicamento que é utilizado até hoje para hipertensos, efetivo e de baixo custo.
A partir de 2013, o governo resolveu fazer uma PPP, parceria público-privada, desastrosa para os cofres públicos, lesiva para os cofres públicos, provocando um prejuízo enorme para a FURP de Guarulhos. E a partir daí, a FURP começou a ter, desde 2010, ano a ano, um déficit grande, prejudicando os seus reinvestimentos, prejudicando o seu desenvolvimento, dificultando, inclusive, o registro de novas medicações, dificultando o registro de novas patentes. E aí, o governo apresenta, no início dessa legislatura, o pedido para uma CPI, achando que esta CPI fosse resultar numa conclusão que levasse à seguinte frase: olha, a FURP é inviável, a FURP dá prejuízo e, portanto, a FURP tem que ser extinta. Isso era o que o governador Dória gostaria de ouvir. Mas, para desespero dele, talvez, e para decepção do governador, não é isso que vai acontecer. A FURP não foi considerada uma empresa ruim, muito pelo contrário. Até os deputados da base do governo que estão ali na CPI tiveram a sensibilidade de perceber que aquela empresa tinha uma importância enorme para a saúde da população. O deputado Tiago Aurico, o deputado Balas, ambos membros dessa CPI, que foram firmes lá todas as reuniões, né, sempre compreendendo a importância do nosso trabalho como membros dessa CPI. E, olha, foi uma surpresa quando vi os relatórios do deputado Tiago e do deputado Balas, indo nesta mesma direção, preservando uma importante empresa pública, sabendo de todas as irregularidades que houveram ao longo de anos, por superintendentes incompetentes, por secretários de saúde que foram omissos, pela Procuradoria-Geral do Estado, que também foi omissa, pelo Conselho Deliberativo, que foi omisso, que não se posicionou para tomar uma posição que reduzisse os prejuízos que a FURP teve que arcar, e pelo governo do Estado, que por omissão, por ação ou por omissão, também deixou de atuar, mantendo a FURP do jeito que ela estava, sabendo que poderia chegar ao momento de sucateamento daquela instituição. Eu digo que, às vezes, uma CPI, a gente pode saber como ela começa, mas não sabe como ela termina. E essa CPI, as pessoas achavam que ela fosse ter um desenvolvimento para levar a esta conclusão, de que era uma empresa acabada, que precisaria ser extinta, que precisaria sair do cenário do Estado, sair da responsabilidade do Estado. Ao contrário, ela é uma empresa importante. E amanhã nós vamos finalizar os nossos relatórios e vamos apresentar, sim, todas as recomendações, as soluções para que esta empresa continue funcionando. Porque ela produz milhões de medicamentos, medicamentos para vocês que não a conhecem, para quem tem HIV, medicamentos para quem tem tuberculose, medicamentos para quem tem hanseníase, que os laboratórios privados em absoluto querem fazer. Porque laboratório privado nesse país só quer saber de lucro. Às vezes eu tenho até a impressão que o laboratório privado mantém uma doença para poder vender os seus medicamentos. Eu tenho a impressão que laboratório privado não quer a cura de determinadas doenças para continuar tendo seus lucros absurdos sobre a vida das pessoas, principalmente. A FURP não tem essa necessidade. Por isso, senhor presidente, estamos aqui hoje para poder reiterar o nosso compromisso e tenho certeza que amanhã a comissão que compõe a CPI da FURP vai votar um relatório que seja digno da população paulista, que seja digno dos mais 800 trabalhadores que lá estão, que lutam no seu dia a dia para produzir um medicamento ótimo, eficiente e de baixo custo. É assim que a gente pode dizer que uma empresa pública tem sim condições de funcionar.
ela pode funcionar, basta ter vontade política, basta ter responsabilidade. E quero dizer mais, nós não podemos esquecer os erros do passado, daquilo que as autoridades, que os agentes públicos e políticos cometeram em relação à FURP. Por isso mesmo que vamos encaminhar aos órgãos competentes para que eles sejam responsabilizados dos seus erros e dos prejuízos que ocasionaram aos cofres públicos paulistas. Por isso, era isso, senhor presidente. Muito obrigada.